A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast do seu canal EBD Face Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos falando a lição 7 das lições bíblicas jovens, que tem como título Perdoe-me, Senhor. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso trimestre que tem o tema central Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E na lição de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7. Perdoe-me, Senhor. Texto principal, Salmo de número 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Resumo da lição. Para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Texto bíblico, Salmo de número 51, dos versículos 1 ao versículo de número 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu coração. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Introdução. O Salmo 51 está na categoria dos salmos penitenciais. Esses salmos trazem a ideia de confissão e busca pelo perdão de Deus. Outros salmos podem ser classificados nessa categoria: 6, 37, 142, dentre outros. De acordo com essa categoria, o Salmo 51 remota ao contexto em que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião do seu adultério com Batseba e o consequente assassinato do esposo dela, Urias, conforme 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 a 14, ordenado e planejado pelo rei. Por isso, o Salmo 51 está estruturado da seguinte forma: primeiro, reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, versículos 1 e 2. Segundo, confissão de pecados, versículos 3 a 5. 3. Busca por restauração, versículos 6 e 13. Quarto, a adoração verdadeira, versículos 14 a 17. E 5, o bem a Sião, versículos 18 e 19. Assim, nesta lição, estudaremos sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição de viver o processo de restauração e, finalmente, viver a adoração pública de maneira restaurada. Tópico 1. Misericórdia e confissão, versículos 1 a 5. Ponto 1. Um clamor por misericórdia. Nos dois primeiros versículos, chama a atenção as expressões: tem misericórdia e benignidade, apaga minhas transgressões,
e tua misericórdia. Lava-me e purifica-me. O salmista tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. A benignidade do Senhor dura para sempre. Salmos 136, versículo 1. As suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Por isso, só Deus pode lavar e purificar a alma do salmista. Assim, o rei Davi tem plena certeza de que se dirige diretamente a Deus é a melhor decisão. Ele é benigno e misericordioso. Só ele pode lavar e purificar sua alma. Confessando o pecado. O salmista se dirige a Deus de maneira humilde, confessando e especificando seu pecado, versículos 3 e 4. Este estava tão patente diante dele que a expressão "em pecado me concebeu a minha mãe", versículo 5, revela que o salmista reconhece a inclinação humana para o pecado desde o início da existência humana. Dois pontos estão bem claros nos versículos 3 a 5. Primeiro, o pecado específico praticado, versículo 3 e 4. E segundo, a consciência da inclinação humana ao pecado desde o início da existência, versículo 5, conforme Romanos 3, versículo 9 a 12. Ponto 2. Deus é quem remove o pecado. Contra a prática do pecado, só há um antídoto: voltar-se ao Deus misericordioso por intermédio de Jesus Cristo e confessar o seu pecado. Todo pecado é contra Deus somente. Embora Davi tivesse adulterado com Batseba e ordenado a execução de Urias, foi contra ti somente pequei. Davi havia violado vários mandamentos do Decálogo, e por isso seu pecado era exclusivamente contra Deus. Logo, quem peca contra Deus só pode ser lavado, bem como ter purificado o coração por ele mesmo, por intermédio do Senhor Jesus. Assim, o caminho para a restauração do jovem cristão, de maneira humilde, é se dirigir ao Deus misericordioso, confessando especificamente o pecado praticado, tendo a consciência de que somente Deus pode remover a mancha deletéria do pecado por meio do Senhor Jesus. Tópico 2. Buscando a restauração. Ponto 1. Purificando a vida interior. A prática do pecado nasce de dentro do ser humano. Isso devido à corrupção total da natureza humana como consequência do advento do pecado. Neste sentido, contemplamos o pedido do salmista: purifica-me, lava-me, apaga, cria em mim um coração puro. O salmista sabia que Deus aprecia a verdade de nossa vida interior, pois diante dele tudo está patente. Somente Deus pode criar um coração puro, não mais sujo pelo pecado, um espírito reto, não uma vida torta. A nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade. E assim tenhamos de voltar à alegria da salvação e um espírito voluntário nas coisas de Deus. Ponto 2. Restituindo a alegria e o júbilo. Com a vida interior purificada, o salmista espera ouvir júbilos e alegrias, no lugar de tristeza e angústia pelo pecado praticado. Sim, o salmista sabia que o pecado apaga a alegria de viver. O processo de restauração do pecado perpassa pela confissão, humilhação diante de Deus e, finalmente, o fato de tornar a sentir a presença do Espírito Santo. Nesse salmo, uma das verdades mais contundentes é de que o pecado tira a presença de Deus do salmista. Sem essa presença, não há alegria nem júbilo, mas sobra tristeza, angústia, frustração e consciência pesada. Ponto 3. A restauração começa pela renovação interior. Precisamos lembrar de que a obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus e não meramente uma decisão humana. Ele pode dar um coração puro e um espírito reto. Outro sim, o Espírito Santo sempre apelará para a nossa consciência, a fim de que não fiquemos imersos na prática do pecado, pois é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, finalmente, há uma vida plena no Espírito, de alegria e júbilo para servir a Deus em sua obra e na vida. Entretanto, tudo começa pela purificação do coração e o estabelecimento de um espírito reto. Tudo começa pela renovação interior do jovem cristão.
Essas expressões não substituíram o sistema de sacrifício levítico, pois ele é retomado no versículo 19. A ideia é a de que não podemos nos apresentar para a adoração pública de maneira mecânica, superficial. Nesse sentido, o salmista entende que todo seu dever está presente no ato de adoração. Isto é, espírito, alma e corpo. Espírito e coração quebrantados e contritos são a prova de que a vida inteira do adorador está ali diante de Deus. Ponto 3. Fazendo bem para os outros. A nossa experiência de restauração nos permite ensinar os transgressores os teus caminhos. É isso que Deus quer fazer conosco, que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior. Pois se o nosso coração for puro e nosso espírito for reto, consequentemente nossas ações serão puras e retas. Com o advento do sacrifício de Jesus Cristo, nós, almas restauradas, corpos posicionados, somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tópico 2. Prontos para adorar. Ponto 1. O desejo de participar da adoração pública. Lembre-se de que os salmos são canções para adorar, principalmente no templo. O salmista tem o desejo aqui de louvar a justiça divina. Por isso o pedido de livrá-los dos crimes de sangue, certamente uma alusão ao assassinato de Urias. Assim, uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para adorar publicamente no templo do Senhor de acordo com a justiça divina. A adoração pública, congregacional, tem a ver com o real estado interior da vida do salmista. Ponto 2. Quebrantamento e contrição. Os versículos 16 e 17 aprofundam ainda mais a questão do estado interior para a adoração pública. Note as expressões: espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito.